Alô, você que quer aprender CAD. Vamos começar um tutorial no programa Cryoparametric de uma Centrifugal Pump, uma bomba centrífuga. Eu tenho aqui o conjunto completo que nós vamos fazer no final dos vídeos. Nós vamos começar aqui fazendo o Pump Case. Eu tenho aqui o conjunto da bomba. Então só a bomba separada. Nós vamos começar aqui fazendo os vídeos. Eu tenho aqui o desenho do Pump Case que nós vamos começar com esta peça. Eu tenho o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todo detalhado, todas as peças. Este desenho em PDF você baixa aqui na descrição do canal. Então aqui no vídeo que você está fazendo, vamos rodar mais um pouco. Tem a base aqui também, em vigas. Então o vídeo que você está fazendo, você vem aqui na internet, no meu canal, o vídeo que você está assistindo, você tem aqui o arquivo em PDF para baixar. E aqui tem mais tutoriais do Cryoparametric. Vamos voltar para o Cryo e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Cryoparametric. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar o diretório de trabalho. Então aqui no Explorer, eu tenho uma pasta criada para colocar todas as peças dentro. Então está aqui, ó, no disco C, trabalho, bomba centrífuga, Cryo Centrifugal Pump Video. Então todas as peças vão ficar aqui dentro. Vamos voltar para o Cryo. Então vou selecionar esse diretório. Vou clicar aqui. Então está selecionado aqui, ó, está direcionado. Vou dar OK. Então todas as peças que eu fizer vai para esta pasta. Vou clicar aqui em New, vou começar uma peça nova. Então parte está selecionado Solid. Vou entrar com o nome, então é Pump Case. Vou desmarcar Use Default Template, vou clicar em OK. Vou selecionar aqui MMNS Part Solid. E vou clicar OK. Estou na tela de desenho. Vamos ver no PDF. Eu vou começar aqui fazendo o Pump Case. Então está aqui o desenho detalhado. Eu vou começar fazendo aqui a voluta da bomba do case. Eu tenho um desenho aqui detalhado com a voluta, os diâmetros que eu preciso. E aqui fazer aqui o sweep no caso, né? Então eu tenho detalhado e tenho aqui também a fórmula que nós vamos usar para fazer esta equação. Então eu tenho que usar a fórmula aqui, a equação cilíndrica. Está especificada aqui a fórmula. A hora que eu fizer lá eu volto aqui para explicar. Então vamos voltar para o Cryo. Eu vou começar aqui fazendo aqui uma equação. Então eu vou clicar aqui em Datum. Vou passar o mouse em Curve e vou selecionar Curve from Equation. Eu vou selecionar aqui no lugar de cartesiano, eu vou colocar cilíndrico e vou entrar aqui com a fórmula, com a equação. Então ele dá uma amostra aqui para mim o que eu preciso colocar, ó, da equação que eu preciso. No caso, eu tenho ela aqui já feita aqui no PDF. Ó. Está aqui, esta fórmula aqui que eu preciso. O raio aqui, ele explica que é 5, é o raio que eu preciso do tamanho da minha espiral. O 2 aqui eu passo o pitch, o número de voltas, e o T aqui, o θ, é 360. Ó. Então vou usar esta fórmula. O Z ele vai partir do zero. Eu vou selecionar aqui para não digitar. Vou clicar aqui com o botão direito e vou copiar. Vou voltar aqui para o Cryo e vou colocar aqui na janela de equação. Então vou clicar aqui com o botão direito e vou colar. Então minha fórmula está desta maneira. Ó. Eu vou dar OK. Vou clicar aqui para ajustar na tela. Ele pede aqui para selecionar um eixo de referência. Ó. Então vou clicar aqui para mostrar o eixo, o Sys Display. Vou clicar no vazio e vou clicar aqui no ícone do início aqui para colocar minha equação. Então agora ele habilitou aqui para mim. Ó. Aqui está partindo do zero e está com uma volta. Ó. Eu vou confirmar aqui a minha espiral. Então está desta maneira a minha espiral. Ó. Vou virar aqui no front. Ó. Então minha espiral está deste jeito. E eu quero aqui, de acordo com o PDF, que ele fique neste formato aqui, ó.
Então a revolução não vai ser 1, vai ser 0,7. Para terminar aqui, ó. Vamos voltar. Então aqui vou clicar aqui na curva. Vou clicar aqui para Edit Definição. No lugar de 1 eu vou colocar 0,7. Enter. Então ficou do jeito que eu quero. A minha espiral está do jeito que eu quero. E o raio aqui é 65. É o tamanho que eu preciso para ter a curva aqui do pump case. Para dar aqui esse diâmetro correto para mim. O 65 aqui é o diâmetro que eu preciso para fazer a voluta interna. Se eu quiser um diâmetro maior, eu vou aumentar meu diâmetro. Então aqui o que eu mudar na fórmula, vamos fechar aqui para deixar deste jeito. Então ela está deste jeito, eu vou girar aqui Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. O primeiro save eu vou dar OK para confirmar. Então se eu mudar aqui, ó, clicar aqui, Edit Definição. Se eu mudar aqui para 2, ó, Enter, olha o que vai acontecer com a minha espiral. Se eu colocar mais aqui 10, vai ficar desta maneira. Eu preciso aqui somente de 0,7. Enter. Se eu mudar aqui o início, ó, colocar aqui 0,5, ele vai deslocar do Z, ó, da onde eu comecei minha espiral. Então vou deixar aqui 0. Vou dar Enter para aceitar e vou confirmar minha espiral. Então está pronta a minha espiral da voluta. Eu vou clicar aqui para ajustar o fit e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui esse sketch aqui com 65 diâmetro de 20 e depois aqui fazer um diâmetro interno tirando a espessura, ó, que vai dar aqui um diâmetro de 16. A mesma coisa aqui em cima. Eu vou construir o plano e vou fazer o diâmetro de 38 e um diâmetro interno tirando a espessura. Então vamos voltar para o Creo. Então a primeira coisa que eu vou criar aqui, eu vou ligar o plano. Eu vou clicar aqui em Axis. Está mostrando aqui o CIS, a definição dos eixos. Eu vou clicar no eixo Z, ó, e vou criar um eixo. Vou confirmar. Então está criado um axis para me usar aqui para criar o plano. Eu vou usar este plano para fazer um sketch nesta ponta. Então vou clicar aqui em Sketch. Eu vou selecionar este plano e vou clicar em Sketch para confirmar. Eu vou desligar o plano. Eu vou clicar aqui em Project Geometria. Para que eu vou clicar? Se eu pegar aqui círculo, eu não consigo pegar aqui o endpoint da linha. Então vou clicar aqui em Project. Eu vou projetar aqui a figura, a espiral. Ó. Então projetou aqui para mim. Eu vou clicar em Close. Eu vou clicar nesta projeção e vou apagar. Delete. Porque ele deixou o endpoint. Ó. Eu vou clicar em círculo. Eu consigo pegar o endpoint aqui agora. Ó. Está projetado. Ó. Então ele fixa aqui para mim. Ó. Então vou clicar e fazer a circunferência. 2 circunferências. Vou apertar ESC, eu vou clicar aqui na dimensão maior, puxar para o lado. Vou clicar na dimensão menor, puxar aqui dentro. Então aqui o interno vai ser a dimensão de 20 menos a espessura. Então vamos voltar. Então o interno aqui vai ser 16. Vou clicar aqui 2 vezes, aqui vai ser 20. Enter. Então tem uma espessura de 2 aqui, tirando 2 de cada lado fica 16. Então está feito o meu primeiro sketch. Vou terminar aqui com OK. A dimensão aqui eu não preciso colocar. Ó. Vou apertar ESC aqui no vazio. Se eu clicar em dimensão, clicar aqui no eixo, clicar no círculo, clicar aqui dentro com o botão direito, ó, está 57. Eu não preciso dessa dimensão, já está definido. Vou dar aqui 1 e vou terminar o meu sketch. Clicar em OK. Eu vou clicar aqui em Standard Orientation e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este outro desenho com 38 e o diâmetro interno com 34. Eu vou construir o plano com 18 graus. Então vamos voltar para o Creo. A primeira coisa que eu vou construir o plano, vou clicar aqui. Eu vou selecionar o eixo. Então está selecionado o eixo. Eu vou clicar em Plane. Então ele já foi no eixo. Eu vou apertar Ctrl e vou clicar aqui no final da linha. Então está feito o meu plano. Vou confirmar aqui OK. Eu vou clicar aqui no plano e vou clicar para mostrar. Ó. Vou clicar aqui para mostrar planos. Clicar aqui novamente. Ó. Show. Então o plano está aqui, ó, está criado. Vou clicar no vazio. Eu vou fazer um sketch neste plano. Então vou clicar aqui em Sketch e vou selecionar este plano. Vou clicar aqui
confirmar o sketch. Eu posso aqui girar a vista se eu quiser, ó, para o plano. Eu vou deixar desta maneira, não vou girar. Eu vou aproximar aqui, vou clicar em Project. Vou projetar a espiral. Então ele jogou a linha aqui para mim. Eu vou dar Close. Eu vou apagar a espiral, clicar aqui Delete. Então ele deixa aqui para mim o endpoint, ó. Eu clico em círculo, eu consigo pegar aqui o endpoint. Ó. Então vou clicar e fazer o círculo. Vou clicar e fazer outra circunferência. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui na dimensão menor, trazer para cá. Clicar aqui. Então aqui o externo, vou dar 2 cliques, é 38. Enter. O interno, 2 cliques, é 34. Enter. Então tem parede de 2. Eu vou terminar meu sketch, clicar OK. Vou clicar aqui, esconder os planos. Vou clicar aqui para ajustar Standard Orientation e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou criar aqui a minha figura, o sólido. Então eu tenho aqui a parte removida. Ó. Por isso que eu fiz aqui 2 círculos já nesse sketch. Ó. Eu vou deixar aqui o círculo de dentro para tirar no final, quando eu tiver feito toda a minha revolução da peça. Então aqui eu vou estar selecionado o sketch, eu vou clicar no vazio, tirar seleção. Eu vou clicar aqui Swift Blend. Eu vou selecionar aqui a referência, ó, selecionar o item. Está aqui no modo aqui para fazer sólido. Então vou clicar aqui e selecionar a espiral. Vou recolher a referência. Eu vou clicar em Sections. Eu vou mudar aqui para Select Sections. Está pedindo aqui para selecionar a primeira seção. Então vou vir aqui e vou clicar nesse círculo externo. Eu vou vir aqui na janela de Sections. Vou clicar em Insert para selecionar a outra seção. E vou clicar aqui neste círculo externo. Então está feita a minha figura. Eu vou fechar aqui Section e vou confirmar. Vou clicar aqui Standard Orientation. Então aqui vou clicar no vazio, tirar seleção. Se eu fizer aqui o Remove Material, eu vou fazer só para ilustrar. Ó. Vou clicar em Sweep Blend novamente. Eu vou clicar aqui em Referência. Está aqui sólido. Vou selecionar aqui a minha espiral. Ó. Está aqui dentro. Ó. Vou clicar na espiral. Vou clicar aqui em Sections. Vou clicar em Select Sections, vou selecionar o círculo de dentro, vou clicar em Insert para colocar outra seção e vou selecionar este círculo. E vou mudar aqui para remover material. Então está feito, ó. Vou confirmar aqui. Ó. Então remover o material interno, está feita a minha voluta. Só que eu preciso isso aqui a hora que eu tiver com todo o corpo criado para remover o material do corpo, do extrude e do revolve. Então vou desfazer isso aí, vou dar um mundo aqui para desfazer. Mais um, então desfez, voltou, ficou sólido. E o sketch está pronto para usar o momento que eu precisar. Eu vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o corpo da bomba aqui interno. Então vou começar com essa dimensão de 50, o ângulo de 79 e vou parar aqui nessa dimensão de 75. Com diâmetro, comprimento 73, diâmetro 75. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Sketch. Eu vou ligar o plano. Eu vou clicar aqui neste plano. Vou confirmar o Sketch. Vou desligar o plano, não preciso. Vou clicar aqui para View Section, Sketch View. Então ele vai girar aqui para mim no Sketch, posicionar. Se não estiver aparecendo aqui o ícone, você clica com o botão direito e liga aqui o ícone que você precisar. Ó. Aqui no caso, Sketch View. Ó. Está aqui, é só clicar que ele vai aparecer. Outras coisas que você quiser aqui também. Então vou clicar aqui para fechar a janela e vou fazer o meu sketch. Ó. Então vou aproximar, eu vou clicar em linha, vou clicar aqui do lado e vou fazer a minha linha. Vou clicar, vou descer, fazer a linha inclinada, vir aqui para a direita, clicar e fazer outra linha. Vou apertar ESC. Mais uma vez para fechar linha. Então aqui eu tenho aqui o dimensional de 62 e tenho aqui 58. Ó. Vou puxar para dentro. Então aqui eu vou clicar 2 vezes, aqui é 50. Enter. Eu vou clicar no vazio, eu vou clicar em dimensão, eu vou clicar no eixo e vou clicar neste endpoint. Vou clicar aqui embaixo com o botão do meio do mouse. Então essa distância aqui, vamos ver no PDF, ó. Eu tenho um deslocamento aqui de 34 do centro para iniciar os 50. Vamos voltar. Então aqui é 34.
Enter. Eu vou continuar aqui, estou em dimensão, eu vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha inclinada. E vou clicar aqui deste lado com o botão do meio do mouse. Aqui é 79, Enter. Essa dimensão aqui, eu tenho aqui 23,5. Vou fechar dimensão, né? Sair da ESC. Então vou puxar aqui para o lado. Essa dimensão vamos ver no PDF. Então aqui está com um diâmetro de 75. Vamos voltar. Então vou clicar aqui duas vezes. Vou colocar aqui 75/2. Enter. Que vai ficar aqui 37,5 de raio. Eu vou clicar aqui em dimensão novamente. Eu vou clicar nesta linha e vou clicar na linha de centro. Vou clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Então aqui vamos ver no PDF. Eu tenho aqui a dimensão 154. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 154/2, que é de dividido por 2. Então está na dimensão que eu preciso. Eu vou continuar. Eu vou clicar aqui em dimensão. Estou em dimensão. Vou clicar neste endpoint. Vou clicar neste endpoint. E vou clicar aqui com o botão do meio do mouse. Vamos confirmar no PDF. Então esta dimensão aqui, no final aqui é 73. Vamos voltar. Então aqui é 73. Enter. Então está feito aqui este perfil. Ó. Eu vou clicar no vazio, apertar esta dimensão. Eu fiz o perfil inicial. Vou continuar fazendo. Então vou clicar em linha. Vou clicar aqui neste endpoint. Vou descer. Vou clicar, está vertical. Vou vir aqui para a direita, está horizontal, vou clicar. Vamos ver no PDF. Então eu estou aqui, ó. Eu fiz aqui, desci, fiz esse dente. Eu vou descer, fazer mais uma. Vamos voltar. Então aqui vou descer novamente. Vou clicar. E vou vir aqui para a direita e fazer outra linha. Subir aqui e fazer outra linha. Vou apertar ESC. Mais uma vez o ESC. Eu vou clicar aqui em dimensão. Eu vou clicar neste endpoint. Vou clicar neste endpoint. E vou clicar aqui embaixo com o botão do meio do mouse. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho 75. E o diâmetro interno aqui é 72. Vamos voltar. Então aqui é 75. Enter. Eu vou clicar, estou em dimensão. Vou clicar nesta linha. E vou clicar no eixo. E vou clicar aqui dentro com o botão do meio do mouse. Então aqui é 72/2. Enter. Vamos ver essa dimensão. Ó. Então vamos ver no PDF. Então essa dimensão aqui é 64. Depois eu tenho aqui o final da linha aqui em cima, ó, de 102, ó, que eu fiz. Vamos voltar. Então vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar no eixo. Vou clicar aqui com o botão do meio do mouse. Então aqui é 64 dividido por 2/2. Enter. Eu vou clicar aqui nesse endpoint e vou clicar no eixo. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 102 dividido por 2. Enter. Vamos ver aqui o comprimento final. Então vamos voltar no PDF. Então o comprimento total aqui é 114. Vamos voltar para o Creo. Então aqui estou em dimensão, eu vou clicar aqui nesta linha, vou clicar aqui nesta linha ou no endpoint, tanto faz. E vou clicar aqui embaixo com o botão do meio do mouse. Então aqui é 114. Enter. Então está feito aqui o perfil interno, está definido. Eu vou continuar aqui, vamos ver no PDF. Então vou continuar fazendo aqui esse detalhe aqui, ó, até chegar aqui. Então vamos voltar. Então vou clicar aqui em linha, eu vou clicar aqui neste endpoint, vou vir aqui para a esquerda, vou dar um clique, vou subir, vou dar outro clique, vou vir para a esquerda novamente, está horizontal, vou clicar e vou descer até embaixo aqui, ó, mais ou menos aqui, vou dar um clique, vou vir aqui para a direita, vou dar outro clique, vou apertar ESC, mais uma vez, então aqui a dimensão aqui de dentro, aqui eu vou clicar duas vezes, aqui é 3, Enter. Esta dimensão aqui em cima eu vou clicar, levar aqui para fora, vou clicar duas vezes aqui é 19, Enter. Então está tomando forma a minha peça. Ó. Eu vou continuar aqui, vou clicar em dimensão, eu vou clicar aqui nesta linha e vou clicar no eixo. E vou clicar aqui do lado de fora com o botão do meio do mouse. Vamos ver no PDF.
Então aqui esse diâmetro externo é 1,65, está aqui 1,65, vamos voltar. O diâmetro aqui de baixo aqui é 80, ó. Vamos voltar para o CRIO. Então esse diâmetro aqui é 1,65 dividido por 2. Enter. Eu vou clicar aqui nesta linha e vou clicar no eixo e clicar aqui dentro. Essa dimensão é 80 dividido por 2. Enter. Então está desta maneira o meu perfil, ó. Está começando a tomar forma. Vou continuar fazendo aqui. Vou clicar no vazio, vou apertar ESC em dimensão. Eu vou clicar aqui em Line, vou clicar nesse endpoint e vou subir com a linha. Vou clicar aqui, vou vir para a direita. Ele une aqui no eixo, ó. Eu vou clicar no eixo. Eu vou descer aqui reto, vertical, vou dar um clique. Eu não deixo pegar o ícone de igual, ó. Vou descer um pouco mais. Vou clicar vir para a direita. Vou dar um clique e vou descer aqui com a linha inclinada paralela com esta linha, ó. E vou dar um clique aqui. Vou apertar ESC, mais uma vez, mais um ESC. Eu vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro. Clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Aqui é 190 dividido por 2. Vai dar o raio de 95. Eu vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui em cima com o botão do meio do mouse. Eu não preciso colocar a dimensão, ó, já está referenciando na linha de centro. Eu vou dar 1. Eu não preciso colocar essa cota. Eu vou continuar aqui, estou em dimensão. Eu vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar na linha de centro, no eixo. Vou clicar aqui em cima com o botão do meio do mouse. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão aqui, que eu tenho aqui, esse espaço, ó, está aqui, o canto aqui, ó. Eu tenho 55 partindo aqui da face. Então vamos voltar. Então aqui eu vou dar ESC, vou apagar esta linha aqui, essa dimensão. Vamos dar um desfazer aqui melhor, ó. Pronto. Eu vou clicar em dimensão novamente, vou clicar nesta linha e vou clicar no endpoint. E clicar aqui em cima com o botão direito do mouse. Então aqui é 55, Enter. Eu vou continuar fazendo o meu desenho. Aqui já está paralelo, não preciso fazer nada. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui este perfil, ó. Continuar aqui, unir com a linha que está aqui embaixo. Vamos voltar. Então vou clicar em Line. Vou clicar aqui no endpoint. Vou vir aqui para a direita, vou dar um clique aqui alinhando aqui, ó, com esse endpoint e vou fechar aqui. Não fez? Ó, vamos de novo clicar. Vou clicar aqui. Agora sim, vou clicar aqui. Vou apertar ESC. Vamos ver aqui no PDF, mais um ESC que eu vou apertar para aparecer a dimensão. Eu vou clicar aqui dimensão, vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro e vou clicar aqui dentro com o botão do meio do mouse. Vamos ver aqui no PDF. Então essa dimensão aqui em cima é 89, vamos voltar. Então aqui é 89/2, Enter. Eu vou clicar aqui, vamos confirmar a dimensão primeiro. Então vou dimensionar aqui este canto, ó. Então é 80 partindo da face, vamos voltar. Eu estou em dimensão, eu vou clicar aqui na face, nesta linha, ó, e vou clicar aqui neste canto. Clicar aqui em cima com o botão do meio do mouse. Então aqui a dimensão é 80, Enter. Então aqui está definido o perfil, ó. Eu vou sair de dimensão, mais um ESC, vou clicar aqui nessa dimensão, puxar para baixo, para ajeitar um pouco. Aqui está ok, aqui está com 3, ó, vamos puxar aqui para fora. Então está definido o meu perfil interno. Eu posso fazer o Revolve agora. Então vou terminar o sketch, clicar em OK, vou clicar aqui em Standard Orientation, vou clicar aqui em Revolve, o sketch está selecionado. Então aqui seleciono o eixo, ó, eu vou clicar no Axis, ó. Então já fez o Revolve para mim, está feito. Eu vou clicar aqui em confirmar o Revolve. Vou clicar no vazio, tirar seleção, vou desligar aqui o eixo, ó, Select All, mais uma vez, agora esconde tudo. Está desta maneira o meu desenho. Vou clicar aqui em Standard Orientation e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a base da nosso pump case, ó. Então as pernas dele aqui. Então deste lado e deste lado. Eu tenho o dimensional aqui. Eu tenho aqui o detalhe do recorte aqui, ó. Corte seção BB.
Então está detalhado, tem 36 aqui com 10. Ó. Então vamos voltar aqui para a vista. Então vou iniciar aqui, vou fazer as duas linhas dos dois lados. Ó. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar o plano, ligar o plano. Vou clicar neste plano. Vou confirmar o Sketch. Eu vou desligar o plano. Vou clicar aqui para Sketch View. Vou clicar em Clip Mode. Eu vou iniciar o desenho, vou clicar em Line. Vou aproximar aqui, vou fazer a linha. Ó. Vou fugir aqui para não pegar nenhuma linha. Então vou clicar aqui, fazer a linha inclinada. Descer aqui, fazer outra linha, vir para cá, descer, parar a linha. Vou apertar ESC. Mais uma vez para aparecer dimensão. Vou clicar em dimensão, vou clicar na linha de centro, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado com o botão do meio. Aqui é 112, Enter. Eu vou clicar aqui duas vezes nessa dimensão, aqui é 10, Enter. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui puxar a dimensão. Eu vou clicar em dimensão novamente, vou clicar aqui nesta linha inclinada, e vou clicar nesta linha, clicar aqui em cima com o botão do meio. Aqui é 35, Enter. Eu vou clicar aqui, vou sair de dimensão, apertar ESC, clicar duas vezes aqui, vamos ver no PDF. Aqui é 25, total com mais 10, ó, 35, então vamos voltar. Então aqui é 35, Enter. Eu vou continuar aqui, clicar no vazio, vou clicar em Line novamente e vou continuar meu desenho. Ó. Então vou clicar aqui, vou fazer a linha até aqui em cima, mais ou menos, vou clicar e vou fazer outra linha aqui paralela, ó, até aqui. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha e clicar aqui dentro com o botão do meio do mouse. Aqui é 10, Enter. Vou clicar no vazio, então aqui está definido a minha perna, só falta essa dimensão aqui, vamos ver no PDF. A dimensão aqui é 190, a metade é 95, vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui no eixo. E vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui embaixo com o botão do meio do mouse. Aqui é 95, Enter. Eu vou continuar aqui, vou clicar em círculo, vou clicar na origem e vou fazer uma circunferência pegando as duas linhas aqui, ó. Vou dar um clique. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui em Delete Segment e vou cortar a minha circunferência, ó, cortar o excesso. Então todo o excesso aqui deixando, vamos aproximar aqui também. E as linhas, deixando só este arco. Eu vou apertar ESC e sair de Delete Segmento, vou clicar nesta dimensão e levar aqui para o lado. Então aqui vamos ver no PDF, ó, eu preciso fazer uma dimensão um pouco menor do que esse diâmetro aqui. Ó. Então 160 está bom. Então metade 80. Então vou clicar aqui duas vezes, vou entrar com 80, Enter. Então está pronto o meu perfil, está deste jeito. Eu vou clicar aqui OK. Vou clicar aqui em Standard Orientation. O perfil está selecionado. Eu vou clicar em Extrude. Então ele já faz o extrude para mim. Eu vou mudar aqui para simétrico. Vamos confirmar no PDF. Então esta dimensão é 36. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 36. Enter. Então aqui está feito uma perna. Está desta maneira. Eu vou confirmar a extrusão. Vou clicar no vazio para tirar seleção, vou clicar em Standard Orientação e vou salvar. Agora eu vou fazer aqui um mirror desta perna. Então vamos virar aqui, eu vou ligar o plano, eu vou clicar aqui selecionar o extrude e vou selecionar o mirror. Então aqui ele pede para selecionar o mirror plane, eu vou clicar aqui neste plano. Então já espelhou para o outro lado. Eu vou confirmar. Vou clicar no vazio, então está desta maneira a minha peça. Eu vou clicar aqui Standard Orientation. Eu vou agora fazer aqui, vamos ver no PDF, eu vou fazer este preenchimento aqui dentro. Então eu tenho esta nervura na peça. Está o corte aqui, ó, representado. O corte seção BB. Então seção BB está aqui, ó. Está mostrando o corte da perna. Então vou fazer aqui esta nervura, o preenchimento da peça, com 6 mm. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Sketch, eu vou selecionar este plano, vou confirmar o Sketch, vou clicar aqui em Clip Mode. Ele fez o corte para mim, eu vou esconder o plano e vou clicar aqui para Sketch View. Eu vou aproximar,
eu vou clicar aqui em Project e vou projetar estas linhas. Ó. Então, clicar nesta aresta, nesta outra e nesta outra. Vou clicar aqui em Line, vou fazer aqui uma linha pegando aqui este endpoint até este endpoint. Vou apertar ESC, mais uma vez para sair de linha, vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem e vou fazer aqui uma circunferência até aqui, ó, pegando as duas linhas. Ó. Eu vou clicar em Delete Segmento e vou cortar a circunferência. Então, vou cortar o excesso aqui. Aqui embaixo também e aqui. Então, aqui vai ficar só do lado de dentro. Então, vou clicar aqui e cortar o excesso. E aqui também. Eu vou clicar aqui em Dimensão. Ele já tem o raio aqui para mim. Ó. Eu vou sair de Dimensão. Eu vou clicar duas vezes aqui neste raio e vou entrar com 80, Enter. Então, está feito a minha circunferência. Está feito o sketch da nervura. Vou confirmar com OK. Vou clicar aqui para Standard Orientation. O sketch está selecionado. Eu vou clicar em Extrude. A dimensão aqui é 6. Enter. E aqui é simétrico. Então está feito a nervura. Ó. Está desta maneira a minha peça. Eu vou terminar o comando. Vou clicar para Standard Orientação. E vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o pé da perna. Então este detalhe aqui com as dimensões. Todas essas dimensões e o chanfro. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui em Sketch. Eu vou clicar aqui com o botão do meio do mouse, girar a vista. E vou clicar aqui nesta face. Ó. Vou confirmar o Sketch. Vou clicar aqui em Sketch View. Eu vou aproximar, eu vou ligar aqui o plano. E vou fazer aqui um retângulo. Então, vou clicar aqui em Rectangle, na seta, e pegar aqui retângulo por canto, ó, Corner Rectangle. Então, vou clicar aqui e vou... Não pegou, vamos de novo, ó. Agora sim, então vou clicar aqui e clicar aqui em cima. Eu vou aproximar, eu vou clicar aqui, tem esta dimensão que está pegando aqui, ó. Eu vou clicar em Dimensão, eu vou clicar no plano e vou clicar aqui na linha do retângulo. Clicar aqui fora com o botão do meio do mouse. Vamos ver no PDF. Então, esta dimensão aqui é 100, a metade é 50. Vamos voltar. Então, aqui é 50. Enter. Eu vou apertar ESC, certo? Dimensão, vou pegar esta cota, clicar e vou puxar aqui para fora. Vou clicar aqui duas vezes. Aqui é 100. Enter. Eu vou puxar essa cota aqui para baixo, clicar duas vezes. Aqui é 50. Enter. Eu vou clicar aqui em Coincidente. Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui na linha da perna, na aresta. Ó. Então, a linha está coincidente. Ó. Ele restringiu a linha para mim, está desta maneira. Está pronto o meu sketch. Eu vou clicar aqui OK. Vou clicar aqui para Standard Orientation. Vou tirar o plano, não preciso mais. Eu vou clicar em Extrude. O sketch já estava selecionado, eu vou mudar a direção. Vamos ver no PDF. Então, esta dimensão aqui da perna é 10, ó. Eu tenho aqui 10, altura, vamos voltar. Então, vou entrar aqui com 10. Enter. Então, está desta maneira, ó, o meu pé. Eu vou clicar aqui para terminar. Vou clicar em Standard Orientation. Vou clicar no vazio para tirar seleção e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o oblongo da peça, ó. Os dois oblongos. Então, tem a dimensão de 14, de 20, raio de 7 e o centro aqui de 140. Vamos voltar. Então, vou clicar aqui em Sketch, vou girar a minha vista, vou clicar nesta face, vou confirmar o Sketch, vou clicar em Sketch View, ele ajustou a minha vista, eu vou clicar em Círculo, vou passar o mouse aqui, vou fazer um círculo desviando aqui das arestas. Ó. Então, vou clicar aqui e fazer a circunferência. Vou descer aqui alinhado, vou fazer outra circunferência aqui embaixo. A hora que chega aí igual, eu vou parar. Ó. Vou clicar. Eu vou clicar aqui em retângulo na seta, retângulo, corner rectangle. Vou clicar aqui no quadrante e vou fazer aqui o retângulo. Ó. Note que ele já pega o outro quadrante. Ó. E vou subir e clicar nessa aresta. Do mesmo modo aqui embaixo. Ó. Então vou clicar no quadrante, vou vir no outro quadrante e descer. Ó. Clicar nessa aresta. Vou apertar ESC, eu vou clicar aqui em Delete Segment e vou cortar todo o excesso aqui. Então aqui é o retângulo e o círculo. Então ficou desta maneira. Aqui também, ó.
Vou clicar e arrastar em cima. Está desta maneira. Então aqui vou apertar ESC, sair delete segmento. Vou pegar essa cota, puxar aqui para fora. Vou clicar aqui 2 vezes, aqui é 20, Enter. Eu vou aproximar aqui, o raio está aqui embaixo, eu vou clicar 2 vezes no raio, aqui é 7, Enter. Eu vou clicar em dimensão, eu vou clicar aqui no centro, e vou clicar nesta aresta e clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Aqui é 20, Enter. Eu vou apertar ESC, sair dimensão, eu vou clicar aqui em horizontal para alinhar, vou clicar neste centro, vou clicar neste centro. Então aqui ele está pegando o alinhamento, já está, ó. Eu não preciso, então vou dar um undo e deixar desta maneira. Eu vou clicar em dimensão, vou clicar no eixo e vou clicar no centro. Clicar aqui em cima com o botão do meio do mouse. Então aqui é 70, Enter. Então está feito, ó, está alinhado. O meu bilongo está pronto. Vou clicar aqui para OK. Vou girar a vista. Eu vou clicar aqui em Extrude. Ele selecionou a figura. Eu vou mudar para cortar. E vou mudar aqui a direção. E vou selecionar aqui até o próximo. Então aqui esta opção. Até a próxima face. Então parou nesta face. Está pronto aqui o extrude. Vou confirmar. Vou clicar no vazio, tirar seleção. Vou clicar Standard Orientation. Vou clicar aqui para ajustar a vista e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer este chanfro de 5 por 45 nos cantos. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em chanfer. Está aqui, ó. Vou selecionar. A dimensão aqui é 5. Enter. E vou selecionar as arestas. Então vou clicar nesta aresta. Vou clicar nesta aresta. Nesta outra. Vou girar a minha vista e vou clicar nesta aresta. Então está feito o chanfro. Eu vou confirmar o comando. Vou clicar aqui no vazio, tirar seleção. Eu vou selecionar aqui o chanfro, apertar Ctrl, selecionar o extrude e vou selecionar aqui o outro extrude. Ó. Então eu selecionei todo o pé, todas as features do pé. Vou clicar aqui em Mirror, vou clicar aqui no plano para ligar o plano e vou selecionar o Mirror Plane. Então vou clicar neste plano. Então está refletido, fiz o espelho. Vou confirmar o espelho, vou clicar no vazio e vou desligar o plano. Vou clicar aqui para Standard Orientation e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui este corpo. Então aqui eu vou fazer um revolve. Vamos voltar para o Creo. Então eu vou clicar em Sketch. Eu vou ligar o plano. Vou selecionar este plano. Vou confirmar o Sketch. Vou clicar aqui em Clip Mode. Vou clicar aqui em Sketch View. Eu vou desligar o plano. Eu vou aproximar, eu vou clicar aqui em linha e vou clicar em Construct Mode. Vou clicar aqui nesse endpoint e fazer uma linha aqui em cima e só clicar aqui e fechar. Vou clicar aqui em círculo, eu vou clicar aqui no endpoint e vou clicar aqui no endpoint da linha, pegando aqui o centro aqui da nossa espiral. Então está feito o círculo. Só que o círculo tem que ser aqui de linha cheia. Então vamos voltar aqui, ó. Então eu cliquei no círculo e vou desfazer o Construct. Então agora está correto. Então fica a dica aí, você clicando na linha, você consegue mudar para Construct Model. Eu vou clicar aqui em tangente, vou clicar no círculo, vou clicar no eixo. Então aqui o meu raio está feito. É isso que eu preciso. Eu vou clicar aqui em paralelo, eu vou clicar nesta linha e vou clicar nesta aresta. Então aqui está paralelo, ó. Agora aqui eu vou clicar em Delete Segment e vou cortar aqui minha circunferência, ficar só com o arco que eu preciso. Eu vou dar OK. Este arco eu vou usar só para criar o eixo aqui de revolução. Eu vou clicar aqui em Standard Orientation. Eu vou ligar o plano. Eu vou aproximar, vou clicar aqui em Sketch e vou selecionar este plano inclinado. Vou confirmar o Sketch. Eu não preciso fazer nenhum corte aqui, ó. Eu vou clicar em círculo. Vou passar aqui na aresta e vou pegar o centro aqui, ó, e fazer uma circunferência aqui tangente, ó. Então está feito o círculo que eu vou usar aqui para fazer o revolve. Eu vou fechar aqui, dar OK. Eu vou clicar aqui em Axis
e vou clicar aqui nesta linha. Ó. E ele não pegou o axis, né? Vamos pegar de novo, agora sim, ó, e vou clicar nesta linha. Agora sim ele criou. Então aqui está o axis que eu vou usar para a revolução. Vou dar OK. Eu vou clicar aqui em Revolve. Vou selecionar aqui o perfil. Ó. Então vou clicar neste perfil aqui. E vou clicar aqui no item que vai ser o axis. Ó. Então vou ligar o axis. Vou clicar no vazio e vou clicar no axis aqui que ele está pedindo. Ó. Então está feita a minha revolução. Ó. Está desta maneira. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho um ângulo de 18, então vou fazer aqui uma revolução com 72, é o que falta para 90. Então vou mudar aqui de 360 para 72, Enter. Então está desta maneira, vou inverter o sentido, então foi para o lado que eu quero. Eu vou girar aqui de frente, ó. Então está desta maneira, ó. É o que eu preciso. Vou clicar aqui em confirmar o Revolve, vou clicar aqui para Standard Orientation, vou clicar no vazio, tirar seleção e vou salvar. Agora aqui eu vou começar a remover material aqui da voluta. Tem um eixo criado a mais aqui no meu desenho, não sei se vocês tiverem, eu vou tirar esse eixo, eu vou selecionar e apagar. E OK, para mim está a mais. Se vocês não tiverem, tudo bem. Então agora eu vou fazer aqui um sketch para remover material aqui dentro. Então vou clicar aqui em sketch, vou selecionar aqui o plano inclinado, vou confirmar o sketch. Vou clicar aqui em Clip Model, ele cortou do outro lado, não tem problema, vou clicar aqui em Sketch View, vou aproximar, eu vou clicar aqui em Círculo, vou clicar aqui pegar o centro, passar aqui pegar o centro, vou clicar e pegar aqui essa tangência ou igual, tanto faz, e vou clicar. Então está feito o Sketch. Eu vou terminar aqui com OK, vou girar aqui para Standard Orientation, eu vou fazer um Revolve aqui usando o mesmo eixo que nós construímos anteriormente. Ó. Então vou clicar aqui em Revolve, vou selecionar aqui o eixo, o sketch já estava selecionado, vou clicar no eixo. Ó. Então está desta maneira. Ó. Eu vou mudar aqui para 72, Enter. Ele selecionou aqui para remover, né? E vou inverter o sentido. Ó. Então ele está pegando daquele lado, vamos ver aqui, ó. Está deste lado, eu vou clicar aqui e puxar, ó. Para este lado que eu quero. E vou entrar aqui com 72. Enter. Agora sim está feito. Então já começou a remover material. Então ele remove material aqui desta feature e aqui deste revolve aqui, ó. Vou confirmar. Vou clicar aqui para Standard Orientation. Eu vou clicar no vazio para tirar a seleção e vou salvar o meu trabalho. Agora aqui eu vou fazer uma extrusão aqui neste corpo, aqui nesta face, fazendo um sketch, vamos ver no PDF, com a distância de 140. Ó. Então esse corpo vai chegar até em cima aqui. Vamos fazer que fica melhor para entender. Ó. Então vou clicar aqui em sketch, vou clicar aqui nesta face, vou confirmar o sketch, vou clicar em círculo, o centro do círculo está aqui. Ó. Então se eu passar o mouse aqui, ó, eu vou pegar o centro aqui. E vou clicar aqui pegar a tangência ou igual, tanto faz. Vou clicar aqui de novo, vou fazer outro círculo. Então está feito o meu sketch. Cuidado para não confundir aqui com os planos, né? Pegar aqui o centro do plano que é difícil. Vou dar OK. Eu vou clicar aqui no vazio, tirar seleção. Eu vou clicar em Plane. Vou clicar neste plano. E vou fazer aqui um plano com 140 de offset. A medida está aqui, ó. Vou dar OK. Eu vou clicar no vazio, tirar seleção, eu vou clicar aqui em Extrude, vou selecionar aqui a minha figura, então o sketch que eu fiz ele projetou, e vou mudar aqui para até o próximo, ou plano, edge ou vértice, o que for. Então eu vou vir aqui, clicar aqui, ele vai vir aqui e selecionar o plano, então ele vai vir até o plano só, isso que eu quero, está feito. Vou dar OK. Vou clicar Standard Orientation, vou clicar no vazio e vou esconder o plano. Vou clicar aqui para esconder o eixo, vou clicar novamente Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Agora aqui eu vou fazer aqui o Sweep Blend aqui dentro da voluta. Então vou usar aqui o sketch que nós fizemos aqui no primeiro início aqui do trabalho, sketch 1 e sketch 2. Ó. Então vou usar aqui esses sketches. Vou clicar aqui no vazio. Então aqui para iniciar eu vou esconder todo esse corpo que a gente fez. Ó.
Então aqui o meu trabalho aqui embaixo na árvore, ó, tem um Insert Here. Então vou vir aqui em cima aqui do A4, ó, clicar com o botão direito e clicar aqui em Insert Here. Então vou fazer o meu trabalho aqui, ó. Então escondeu aqui, ó. Tá vendo? Facilitou para fazer o trabalho. Eu vou inserir o comando aqui embaixo agora. Então vou clicar em Sweep Blend. Eu vou selecionar aqui a referência, a trajetória. Vou procurar aqui a espiral, ó. Tá aqui, eu consigo pegar deste modo, ó, a espiral. Então vou selecionar a espiral. Se estiver difícil, mude aqui para Hide Line e você consegue enxergar a espiral aqui, ó. Está aqui, vou clicar. Então selecionou a espiral, eu vou clicar em Section, eu vou trazer aqui de volta para Shade with Edges. Está pedindo aqui a seção 1, eu vou mudar para Select Sections e vou selecionar aqui a primeira seção. Então vou clicar neste círculo interno. Vou clicar aqui para inserir outra seção e vou clicar aqui neste outro circunferência. Vou recolher aqui Section. Aqui está cheio, ó. Eu vou mudar aqui para remover material. Então ele fez o corte, ó. Está desta maneira, ó. Parando aqui onde a gente continuou o trabalho. Então vou confirmar o comando. Está feito. Eu vou clicar aqui na árvore, voltar aqui, ó. Vou clicar aqui com o botão direito e vou Exit Insert Mode. Vou confirmar. Então o Insert Mode voltou lá embaixo, ó. Eu posso trabalhar desta maneira em qualquer lugar aqui. Eu posso clicar aqui e colocar aqui Insert Here para inserir comandos aqui no meio da minha peça, ó, que eu esqueci ou fazer de acordo com o meu trabalho. Então vou clicar no vazio e vou clicar aqui em Standard Orientation e vou salvar. Agora eu vou remover aqui esse excesso aqui dentro para aparecer a voluta aqui dentro. Então vou clicar em Sketch, vou selecionar esta face, vou confirmar o Sketch. Vou clicar aqui em Sketch View, vou clicar em Círculo, vou clicar aqui na origem e vou fazer uma circunferência aqui pegando a tangência ou igual, pode ser. Vou clicar, vou terminar o Sketch, vou girar a minha vista, o Sketch está selecionado, eu vou clicar em Extrude, vou mudar aqui para remover material, vou mudar o sentido, então está indo para dentro, ó, está desta maneira, vamos ver no PDF. Então a profundidade é 50, vamos voltar, então vou entrar aqui com 50, Enter, então ele vai chegar aqui até esta linha aqui só, até esta aresta, ó, e cortou a nossa voluta, ó, está desta maneira. Ó. Eu vou confirmar o comando, vou clicar no vazio, vou esconder aqui a curva, ó. Então vou clicar na curva aqui e vou esconder. Ó. Então está desta maneira a nossa peça. Ó. Vou esconder aqui o Sketch também, não preciso mais, ó. Isso aqui também. Está desta maneira a nossa peça. Vou clicar em Standard Orientation e vou salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora esta flange aqui na parte de cima. Então tem o tamanho aqui, eu vou fazer o total 16 e tem os diâmetros aqui da peça, ó, 140 e o diâmetro interno eu vou fazer um pouco maior que 34. Vou fazer com 35. Vamos voltar para o Creo, eu vou clicar aqui em Sketch, eu vou aproximar, vou selecionar esta face e vou confirmar o Sketch. Vou clicar aqui em Círculo, vou pegar aqui, passar o mouse, pegar o centro, clicar no centro e fazer a circunferência um pouco maior. Vou clicar aqui no centro novamente e fazer a outra circunferência. Vou apertar ESC, eu vou clicar aqui nessa dimensão, clicar aqui duas vezes e entrar aqui com 35, Enter. Então ele é um pouco maior do que o 34. Eu vou clicar aqui duas vezes. Aqui é 140. Enter. Então está pronto o meu Sketch. Eu vou clicar OK. Vou clicar aqui em Extrude. Ele selecionou a figura, já estava selecionado. Eu vou mudar a direção e vou entrar aqui com 16. Enter. Então está feita a minha flange. Vamos girar aqui de frente. Está desta maneira. Ó. Se eu colocar aqui um diâmetro menor, ele vai cortar o pescoço aqui nesta parte. Então, vou deixar aqui um pouco maior o diâmetro interno. E vou confirmar a extrusão. Então, está desta maneira a minha peça. Vou clicar no vazio, vou clicar em Standard Orientation. Eu vou continuar aqui e vou fazer aqui o rebaixo que tem na flange. Ó. Então, vamos ver aqui o desenho. Então, este rebaixo de 2,
eu tenho um diâmetro de 78 e 140. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Sketch, vou clicar nesta face, vou confirmar o Sketch, vou clicar em círculo, vou clicar aqui na origem e fazer a circunferência. Vou clicar na origem novamente e pegar aqui a tangência ou igual, tanto faz. Vou apertar ESC, eu vou clicar aqui nesta dimensão duas vezes, vamos confirmar, é 78 e o extrude é 2. Vamos voltar, então aqui é 78, Enter. Vou terminar o meu Sketch. O Sketch está selecionado, eu vou clicar em Extrude. Vou mudar aqui para 2, Enter. Vou mudar aqui para cortar e vou mudar aqui o sentido. Então aqui dou corte aqui, ó. Então aqui nesta parte, ó. Então ele está cortando aqui o dentro, ó. Vou inverter aqui o sentido, ó. Eu posso cortar para dentro ou para fora, ó. Tanto faz. Então vou deixar desta maneira e vou dar OK. Vou clicar no vazio, então está desta maneira a minha peça. Vou clicar Standard Orientation, vou clicar aqui para salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o furo aqui na flange. Então vou fazer o furo usando extrusão. Então tem um ângulo de 45, o centro aqui é 100, o raio é 50, o furo é 19. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Sketch, vou clicar nesta face, vou confirmar o Sketch, vou clicar aqui para Sketch View, eu vou aproximar, eu vou clicar aqui em círculo, vou clicar aqui e colocar o círculo, fugindo aqui de algum endpoint, clicar aqui em desenhar. Eu vou clicar aqui em Line, vou clicar em Construction Mode, vou clicar aqui no centro do círculo, vou clicar na origem, então eu fiz uma linha inclinada. Vou clicar aqui em dimensão, eu vou clicar nesta linha Construction Mode e vou clicar no eixo, clicar aqui em cima com o botão do meio do mouse. Aqui é 45, Enter. Eu continuo em dimensão, eu vou clicar aqui nesta linha e vou clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Então aqui a distância é 50, Enter. Eu vou clicar aqui no diâmetro do círculo duas vezes, aqui é 19, Enter. Então está feito o meu centro. E o círculo está feito. Vou confirmar aqui com OK. Eu vou girar aqui a minha vista. O círculo está selecionado, Sketch. Vou clicar em Extrude. Vou mudar aqui para remover material. Vou mudar aqui a direção. Então veio aqui para este lado. E vou colocar aqui até o próximo. Então até a próxima face. Ó. Então está feito. Está desta maneira. Eu vou confirmar. Vou clicar aqui no vazio, tirar seleção, clicar Standard Orientation. Vou clicar aqui no furo. Ó. Se eu vir aqui em Pattern, eu não consigo pegar nada. Ó. Então primeiro eu preciso selecionar aqui o furo. Então vou clicar aqui no Extrude. Eu vou selecionar agora o Pattern. Ó. Agora aparece, vou clicar em Pattern. Então ele pegou o furo para mim. Eu vou mudar aqui para Axis. Vou clicar aqui para visualizar o Axis. Ó. Então aqui, clicar no vazio, tem o eixo do furo. Ele já cria a hora que eu criei o furo. Então vou clicar aqui no Axis. Ó. A direção aqui, itens, são 4 e é 90 graus de um para outro. Vou confirmar aqui o pattern. Então está feito, ó. Está desta maneira. Vou clicar no vazio. Vou tirar aqui o Axis. Vou clicar no vazio de novo. Vou clicar Standard Orientation. Está pronta aqui a furação da flange. Vamos girar aqui de top para ver. Ó. Então o furo da flange fica deslocado do centro. Então isso aqui é uma norma para a tubulação. O furo está deslocado do centro. Vamos voltar aqui para Standard Orientation e vamos salvar o nosso trabalho. Vou fazer agora nesta outra flange a furação, nesta face aqui. Então vou clicar aqui em Sketch, vou clicar nesta face, vou clicar Sketch, confirmar, vou clicar aqui Sketch View. Vamos ver no PDF. Então a furação aqui, o diâmetro é 125, o centro, o furo é 19 também e está a 45 graus. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em círculo, vou clicar aqui, colocar aqui o círculo, vou clicar aqui em Line, clicar em Construction Mode, vou clicar aqui no centro do círculo e vou clicar na origem. Vou apertar ESC, eu vou clicar em Dimensão, vou clicar na linha, vou clicar no eixo, clicar aqui fora com o botão do meio do mouse. Aqui é 45, Enter. Eu vou clicar aqui no centro, vou clicar na origem. Vou clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Então ele mudou para este tipo de cota. Eu vou dar ESC,
Vou dar desfazer aqui e vou fazer novamente a dimensão. Então vou clicar em dimensão, vou clicar na linha. E vou clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Então agora foi. Ó. Então aqui é 125 dividido por 2. Enter. O diâmetro do furo aqui eu vou sair de dimensão. Vou clicar aqui o diâmetro, levar para fora, clicar 2 vezes, aqui é 19, Enter. Então está desta maneira meu furo, está feito o centro. Não se esqueça que aqui é uma linha em Construct Mod. Vamos ver aqui o círculo, clicar no vazio, tirar Construct Mod. Eu vou clicar no círculo, então ele está correto, está com linha cheia, não está em Construct Mod. Vou clicar no vazio, vou terminar meu sketch, vou girar a minha vista. Vou clicar aqui em Extrude, o sketch já estava selecionado, eu vou mudar para cortar, remover material e vou mudar aqui o sentido. Então ele está passando aqui direto, eu vou vir aqui e vou mudar a situação, vou colocar aqui até o próximo, até a próxima face. Então ficou desta maneira. Vou confirmar o furo, vou clicar no vazio, vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar. Eu vou girar aqui a minha vista, clicar com o botão no meio do mouse e vou fazer aqui o pattern desse furo. Então vou vir aqui na árvore, vou selecionar o Extrude, vou vir aqui em Pattern, selecionei Pattern, vou ligar aqui, vou clicar em Axis primeiro, né? E vou ligar aqui o eixo, eu vou clicar e confirmar para mostrar o Axis Display. Então tem aqui o eixo do furo, então vou selecionar o eixo. A quantidade é 4,90, vou confirmar. Então está feito o pattern, vou clicar no vazio, está desta maneira. Eu vou clicar aqui para esconder o axis, vou clicar no vazio, vou clicar Standard Orientation e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui esse furo roscado M8 por 1. O ângulo é 22,5, o centro é 168, metade é 8,4, o detalhe aqui do roscado está no corte CC. Então tem a profundidade aqui do furo 14 e da rosca 12. Vamos voltar aqui para o Creo. Eu vou ligar aqui o plano que eu vou precisar e vou ligar o Axis. Vou clicar no vazio. Eu vou clicar em Role. Eu vou aproximar aqui, eu vou clicar nesta face. Eu vou pegar esta alça, arrastar até o eixo e soltar. Vou pegar esta outra alça, clicar, levar neste plano, soltar. Vou mudar aqui para furo roscado. Vou selecionar a rosca, é M8 por 1. A profundidade do furo é 14. Então está desta maneira meu furo. Eu vou confirmar aqui a furação. Então está feito aqui a rosca, ó, do jeito que eu preciso. Ó. Está definido. Vamos voltar aqui para ver a definição. Ó. Então está desta maneira a minha furação. Ó. Está definido. Eu vou confirmar aqui, está pronto. Vou clicar aqui para desligar o plano, desligar o Axis, vou clicar no vazio, vou clicar aqui para Standard Orientation, vou clicar no vazio para tirar seleção e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o pattern, são 8 furos, vamos voltar. Então vou clicar aqui, selecionar o furo, Role, vou clicar aqui em pattern. Então ele selecionou aqui o furo, eu vou clicar aqui em Axis, vou ligar aqui o eixo, vou clicar no vazio e vou selecionar o item aqui, então vou clicar no eixo. A quantidade aqui está 90 graus, eu vou entrar aqui com 8, Enter. Então aqui o ângulo é 45, vou mudar para 45, Enter. Vou girar aqui de frente, ó, de frente, então está desta maneira a minha furação. Ó. Eu vou confirmar o pattern, então está feito, ó, o furo com a rosca. Eu vou clicar aqui desligar o Axis, vou clicar no vazio, vou clicar para tirar seleção, vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui este chanfro aqui de 3x45 aqui no pescoço, então vamos voltar. Eu vou clicar aqui em chamfer, a distância aqui é 3 e Enter. Eu vou selecionar essa aresta aqui da peça. Então está feito o chanfro. Vou confirmar. Vou clicar no vazio. Fique à vontade aqui para colocar chanfro abaulado aqui, o round, do jeito que você quiser. Eu vou parar por aqui. Então vou clicar aqui em Standard Orientation e vou salvar.
Eu vou vir aqui rolar a árvore, vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar Edit Materials, vou clicar aqui Standard Materials, vou selecionar ferros metal e vou selecionar o material, vou selecionar Stainless Steel. Fique à vontade para pegar o material que você precisar, de acordo com a bomba. Vou dar OK, vou clicar aqui em aparência, estou em View e vou selecionar aqui um material, então vou clicar em More Aparência. Vou clicar aqui em Color e vou selecionar aqui na roda, se não estiver aparecendo você expande, vou clicar nesta cor aqui, ó, e vou confirmar com OK e dar Close. Vou clicar aqui no vazio, então minha peça está desta maneira, ó. Vou clicar aqui Standard Orientation e está pronto aqui a nossa peça, o Pump Case. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, esta ajuda é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.